Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Hoje nós estamos aqui nessa live onde a gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização e letramento. Tem dúvidas? Quer aprender o que seria? Qual que é a relação da alfabetização com o letramento? Quais são as possibilidades de se alfabetizar uma criança, né, na atualidade? Enfim, vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. Bom dia a todos vocês que já estão aí comigo, acompanhando. Peço que vocês nos ajudem a divulgar aí nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, que o Pedagogia Tira Dúvidas está aqui online, né, nesse momento, e que a gente vai falar sobre alfabetização e letramento. Quero saber de vocês, quantos aí estão cursando pedagogia e têm interesse em ser um professor alfabetizador? Porque, na realidade, a gente sabe, né, que o professor, o pedagogo, ele trabalha e ele atua tanto na educação infantil como no ensino fundamental, anos iniciais, mas a alfabetização geralmente ocorre aí do primeiro até o terceiro ano do ensino fundamental. Então, nem todo pedagogo vai trabalhar necessariamente com a alfabetização de toda a turma. Mas muitas vezes acontece aí de alunos até mesmo do quarto, quinto ano ainda não serem completamente alfabetizados. Vocês sabiam disso? É uma experiência minha. Teve uma época em que eu trabalhei dando reforço, né, aula particular para uma criança do sexto ano e que não sabia ainda ler e escrever corretamente, né? Não compreendia, não tinha essa questão, não era alfabetizada. Então isso acontece, será que isso acontece? Por que isso acontece no nosso país? Eu acho que para a gente compreender essa questão aí do insucesso, né, da alfabetização e letramento no país, a gente tem que ter um olhar histórico, um olhar sociológico, um olhar bastante crítico sobre a educação como ela foi sendo construída ao longo dos anos. Se a gente parar para pensar, em primeiro lugar, a escola, ela valoriza de uma maneira muito, assim, muito grande, né, o linguajar culto, a norma culta, a forma de falar mais aprimorada, que segue regras. Bom dia para todos que estão chegando, bom dia. Então a escola, ela sempre prioriza, né, as normas cultas, a forma culta de falar e de escrever. Aí se a gente parar para pensar, vamos pensar aqui com relação a classes sociais. Uma criança de uma classe social mais favorecida, ela vai estar envolvida em um ambiente que geralmente tem mais leitura, os próprios pais, familiares, vizinhos, círculo social dessa criança tem uma forma de falar que se associa mais à forma valorizada na escola como sendo a correta tanto da escrita quanto da fala. Concordam? A criança que está inserida ali num contexto mais simples, né, de uma família com poder aquisitivo menos, né, com menos poder aquisitivo, geralmente ela está acostumada a uma forma de falar, a um linguajar mais simples, com palavras que são muitas vezes voltadas para o regionalismo, voltadas para a sua cultura ali, tanto familiar como social no contexto que ela está inserida. Então lá na escola ela já se sente diferente. Bourdieu, que foi um filósofo incrível, né, que fala muita coisa sobre educação, ele alega assim que tudo isso se trata de bagagem cultural. Então a bagagem cultural de uma determinada criança que está inserida numa classe A vai ser mais próxima, ela vai estar mais familiarizada com o mundo escrito do que uma criança, de repente, da classe C, que muitas vezes não tem nem acesso a tantos materiais escritos, leitura. A forma de falar na sua casa é uma forma diferenciada. Oi, Aurélio, tudo bom? Então, assim, já começa a partir daí, a gente já vê essa diferença. Quem me segue há algum tempo já deve ter visto eu falar aí, tanto lá no YouTube como aqui no Instagram, sobre dualismo escolar, né? Então a gente já consegue perceber a partir daí. Então esse seria o primeiro tópico. Aí a gente compreendendo que a alfabetização, ela é um processo que mexe com a mente, mexe com a cultura onde a pessoa está inserida. Compreendendo tudo isso aí, a gente tem duas educadoras maravilhosas que tiveram estudos aí sobre a psicogênese da língua escrita, que são Emília Ferreiro
e Anna Teberovsky. Então elas tiveram aí esse pensamento seguinte, olha, a alfabetização não é somente decodificação e codificação de símbolos, de sinais, você saber ali quais são as letras e tal. Ela se constrói de uma maneira social, a alfabetização se constrói de uma maneira que mexe com a mente, que mexe com o indivíduo de uma maneira mais íntima. E aí, compreendendo um pouco sobre isso, aqui no nosso país, no Brasil também, a gente tem a Magna Soares, que se aprofundou bastante na questão da alfabetização e letramento. Então, a alfabetização e letramento nada mais é do que associar a prática de codificação e decodificação de letras e símbolos, mais as práticas sociais que são envolvidas na leitura. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, eu acredito que eu e muitos de vocês foram alfabetizados com o uso das cartilhas. Vocês lembram das cartilhas? Tipo aquela cartilha Caminho Suave, onde tinha lá assim, dadá, deu, dado. Eram frases tipo essas, para você aprender a família da letra D. Aí tinha lá assim, o bebê babou na babá. Aí tinha um bebezinho, tinha a letra B, era a barriga do bebê. Então, assim, fomos alfabetizados de uma maneira onde não havia preocupação com o pensamento crítico, com a reflexão que o aluno iria fazer sobre os textos. Então, os textos, eles não eram tidos aí como uma prática social necessária. Bom dia, Lau, tudo bem? Não era tido aí como uma prática social necessária. Era preciso levar a criança a codificar e decodificar letras. O que seria codificar? Escrever, fazer igual, né? Tá ali as letras. Decodificar, saber ler. Então era preciso somente isso, era preciso essa aprendizagem bastante mecânica, bastante pautada aí no ensino tradicional. Então era assim que se alfabetizava. Mas está 100% errado, porque eu fui alfabetizada assim, meu irmão foi alfabetizado assim, meus pais foram alfabetizados dessa forma. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas a partir do momento que você percebe que a alfabetização vai além da decodificação de letras, da codificação e decodificação de letras, você compreende a importância de utilizar a leitura nas práticas sociais. Quantos alunos hoje, até mesmo na faculdade, vão ler um livro, vão ler um texto e não conseguem se apropriar do que aquele texto disse. Muitas vezes termina de ler e não consegue compreender o que leu. Por que será que isso acontece até mesmo com os adultos? Acredito eu que a alfabetização, quando aliada com o letramento, ela constrói no sujeito a capacidade de ler, interpretar, refletir e levar a um novo entendimento sobre o que ela leu. Participação do Gustavo Henrique aqui. Bom dia, Fer. Se a criança chega no 3º ano e agora está conhecendo as vogais, ela deve estar indo para a classe especial? Não, pessoal. Vamos perceber o seguinte. Para que uma criança seja atendida no atendimento educacional especializado, que é o AEE, ela precisa ter um laudo, ela precisa ser laudada, tá? Se essa criança tiver alguma dificuldade aí, um médico ou um profissional da saúde vai dizer se ela de repente tem um TDAH, se ela tem um déficit de atenção, se ela tem um transtorno, uma disgrafia, descalculia, enfim, tá? E aí a partir disso aí é que são montadas aí um planejamento e tal. Muitas crianças, pessoal, como eu vou voltar a falar do exemplo que eu tive, né? Uma criança aí dos seus 11 anos, do 5º para o 6º ano, e que ainda não sabia ler. Ela mal tinha domínio das sílabas, né? Ela não conseguia juntar sílabas. E devido aí à aprovação automática, a criança foi passando de uma série para outra, até chegar no 6º ano. Estava indo do 5º para o 6º, sem saber ler. Eu acredito que aí é uma série de fatores. Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que olhar qual que é o contexto social que essa criança está inserida, né? Ela está sendo incentivada, ela está sendo apoiada pela família. A escola está apresentando materiais que sejam relevantes para aquela criança. Porque, voltando à questão da cartilha, outra crítica que eu acredito interessante se fazer. A cartilha era um método único para todas as crianças aprenderem. E todos nós aprendemos da mesma maneira? Será que eu, Fernanda, aprendo igualzinho você que está me assistindo aí?
A gente tem a mesma forma de aprender? Não. Eu tenho o meu método de aprender, eu tenho a minha postura para ter uma aprendizagem. Eu faço uma pesquisa, eu gosto de fazer anotação, eu gosto muito de falar sobre aquilo que eu aprendi, porque quando eu falo, eu aprendo novamente. Então, assim, cada um tem uma maneira de aprender. Então, às vezes, você colocar tudo igual, como se fosse uma fábrica, colocar todas as crianças para aprender a ler e escrever da mesma forma, não é benéfico, porque tem crianças que não aprendem dessa forma, ela vai aprender de outra forma, concorda? Então, às vezes, essa criança mesmo que eu estou citando o exemplo, poderia ser falta de apoio na escola, falta de apoio familiar, problemas como déficit de atenção. Então, há de se fazer uma investigação para compreender por que essa criança não está aprendendo a ler. Eu fiz um trabalho com essa criança durante 5 meses, onde eu usei um tipo de recurso que eu gosto bastante de usar, que são materiais interativos. Eu construo apostilas, né? Eu construí uma apostila de alfabetização, vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Só não reparem na bagunça da minha mesa, porque hoje está tudo aqui meio que fora do lugar. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a apostila que eu fiz de alfabetização, né? Utilizando materiais interativos, né? Que eu gosto bastante de fazer. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Aqui tem, olha, tá vendo? Uma colmeiazinha, ela destaca. E aí puxa, dentro tem um gênero textual. E aí eu ajudava, né, a ele a fazer essa leitura do gênero textual, trabalhando letra por letra do alfabeto. Aqui a gente estava trabalhando a letra A. E aqui tinha instruções e tal, para ele estar desenvolvendo, né? E todas as letras. Eu fiz isso com todas as letras. Letra B de bala, tá vendo? Esse é o material que eu desenvolvi para trabalhar com ele. Aí vai passando para as outras letras. Ele tinha um problema muito grande com a letra cursiva, que C de carrinho dentro de um gênero textual. Com a letra C de carrinho. E assim eu ia fazendo, né, com todas as letras, de passar bem para frente aqui, para vocês verem. Aqui, ó, juntando aqui dá para fazer palavras, tá vendo? Fama, fera. Então, todo esse material é um material interativo. O que significa material interativo? É um material onde a criança pega o material, ela move o material, ela monta o material e assim ela se coloca ali, né, no centro do processo de aprendizagem. Porque o mais importante, né, é você deixar a criança no centro, é você mostrar para a criança que ela constrói o próprio conhecimento. Aqui dentro dos peixinhos aqui, ó, tem palavrinhas, né? E aí essas palavras eu auxiliava na leitura e depois passava para o caderno, enfim. Então esse é um pouquinho do material que eu utilizei com ele. E eu vou falar para vocês que foi um material que ele mesmo, ele se interessava, eu percebi que ele se interessava. Outra coisa que ele achava interessante era a questão dos jogos digitais. Então eu pesquisava, a gente trabalhava essa apostila que eu mostrei para vocês, que eu desenvolvi. Inclusive, se vocês tiverem interesse nessa apostila, pessoal, eu vendo o PDF dela e ensino como montar, tá bom? É uma apostila excelente aí para trabalhar com alfabetização. Aí eu trabalhava com ele jogos pelo celular, porque ele gostava bastante de celular. Então tem aplicativos aí, como o Dom Lexia, a Escola Games, onde tem vários jogos que ficam hospedados no site mesmo, e aí a gente trabalhava letra por letra e ele gostava bastante, né, de fazer esses jogos aí, estava aprendendo muita coisa. Ao final, né, desses 5 meses, ele já estava alfabetizado e isso é um passo, assim, é um sucesso, eu acredito, muito grande, assim, na minha carreira mesmo, porque foi uma criança bastante difícil, bastante complicada de alfabetizar, mas que ao final desse período aí já estava bastante evoluído. Então, assim, voltando para a questão da alfabetização e letramento. Então, não se alfabetiza mais crianças falando somente
B com A faz Bá, B com E faz Bé. Por que não se alfabetiza mais assim? Porque a gente alia a prática de alfabetização e letramento. Então, como eu disse, alfabetização, codificação e decodificação de sinais, que seria o quê? A construção mesmo da língua escrita. Mas o letramento são as práticas sociais da leitura. Então, a gente trabalha gêneros textuais. Vocês viram que eu mostrei para vocês textos? Quanto mais a criança tiver acesso ao mundo letrado, ao mundo escrito, mais essa criança vai sentir naturalidade em aprender. Aí eu quero dizer que a criança vai aprender automaticamente. Você vai colocar letras na frente dela e ela vai aprender. A Magda Soares, ela critica muito essa questão da pessoa, às vezes, colocar o letramento acima da alfabetização ou a alfabetização acima do letramento. Não é assim que funciona. São práticas indissociáveis, são práticas parceiras. Significa que enquanto você está alfabetizando uma criança, você pode letrá-la. De que maneira? Dando acesso, no meio da alfabetização, por meio da alfabetização, a gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Sabe a notícia, o poema, a literatura de cordel, leitura de bula de um remédio, receita de um bolo, listas. Tudo isso são gêneros textuais que fazem parte do dia a dia da criança. Aí a alfabetização para a criança vai fazer sentido. Porque faz sentido para uma criança aprender a ler O Bebê Babou na Babá, por exemplo? Para ela isso vai ser uma coisa que tipo, qual o sentido? Qual a aplicação prática disso na vida dela? Mas se você alfabetiza uma criança ensinando para ela, por exemplo, o que é uma lista. Uma lista simples de compras, onde você coloca ali, vamos fazer uma lista, vou até modificar, vamos fazer uma lista do café da manhã? O que você gosta de comer? Bolo. Vamos escrever a palavra bolo, a primeira palavra da nossa lista, bolo. Da família do B, Bá, Bé, Bi, Bó, bode, bolo. Qual que é a próxima coisa? Pão. A criança vai escrever pão. Qual que é a próxima coisa? Café. Leite. E você vai estar ensinando a criança a fazer uma lista de café da manhã. Aquela lista faz parte ou não faz parte do dia a dia da criança? Ela entendeu o que ela está fazendo? Lógico que ela entendeu. Ela entendeu que ela está construindo uma lista com itens, com alimentos que compõem o café da manhã. Então, você trabalhou um gênero textual de lista. Ah, vamos trabalhar um gênero textual de receita. Aí a criança já está ali, né, numa fase mais avançada da alfabetização. Vamos trabalhar receita? Como que se faz um bolo de fubá? Qual que é o principal ingrediente do bolo de fubá? O fubá. Então, vamos colocar nos ingredientes lá, fubá. Qual que é o próximo ingrediente? Açúcar. A criança vai escrever leite. E assim sucessivamente. Vocês compreenderam o tanto que é interessante você trabalhar gêneros textuais? Olha, eu pus a mão, a boca ficou na... É o filtro, pessoal. Vocês entenderam, então, tanto que é interessante você trabalhar gêneros textuais em detrimento de cartilhas, onde você fala assim, Didi deu o dado, que é uma frase fácil para a criança que está aprendendo a letra D. Porém, ela vai pensar, Didi deu dado, para que eu aprendi isso? Didi deu dado. Mãe, eu aprendi a escrever Didi deu dado. Ah, que legal, interessante. Mas o que faz parte da vida real dela, isso? Agora, se ela chega em casa e falar, mãe, pai, pessoal, eu aprendi a fazer uma lista de compra. Aquilo ali já modifica, porque faz parte do dia a dia da criança. Você vai estar trabalhando alfabetização junto com letramento, que é o quê? O uso, o contexto do uso social da escrita. É o uso da escrita nas práticas sociais, ou seja, como que a criança vai usar o que ela aprendeu no processo de alfabetização e letramento na vida real. E isso, com certeza, vai influenciar a criança para sempre, vai influenciar no seu desenvolvimento global. O que acontece? Como eu disse, muitos adultos aí, quantos de vocês mesmos, sentem dificuldade na hora de ler e interpretar um texto. Muitas vezes o vilão aí de concursos públicos, né, de provas, é o que? Leitura e interpretação. Por que está acontecendo
tantos embates, né? Tantos problemas aí nas redes sociais. Porque às vezes você fala uma coisa, você escreve uma coisa, aliás, as pessoas leem e elas não interpretam, elas não conseguem compreender. Elas passam por cima ali e não conseguem entender o contexto daquela fala, daquela reportagem, daquela matéria, daquela frase, enfim. E aí é onde começam, né, os conflitos, por falta de interpretação. E essa interpretação, ela já, a base, a raiz da interpretação de textos é o quê? Alfabetização e letramento. Tomar uma aguinha aqui, pessoal, na minha canequinha de pedagogia. Tem uma perguntinha aqui. A Chay Trancoso. Estou cursando pedagogia, por onde começo quando me formar? Olha, é interessante essa pergunta aqui, foge um pouco do que a gente está falando hoje sobre alfabetização e letramento, mas o que eu posso dizer é, foquem em concursos públicos, porque eu acho que é a melhor carreira, né, para quem quer, é o melhor local para quem quer seguir uma carreira aí mais rentável na educação, concursos públicos, né, estudar bastante. E também, de repente, você procurar aí em escolas particulares, né? Levar seu currículo nas escolas particulares, ficar atento a vagas. E com certeza eu acredito que você vai conseguir uma boa colocação sim após se formar, tá bom? Então, voltando aqui à questão da alfabetização e letramento. Quem tiver perguntas, gente, com relação a isso aí, dificuldades que estão tendo, de repente já está alfabetizando alguma criança, manda aí que a gente vai tentando responder, tá bom? Então, voltando aí ao pensamento que eu estava falando a respeito da alfabetização e letramento e da psicogênese da língua escrita, antes achava-se que para se aprender a ler e escrever tem que ter uma certa inteligência, né, nata da pessoa para que a pessoa possa ser assim alfabetizada. Ou seja, vocês sabiam que antigamente, aí no início do século de 1920, de 1900, né, 1920, 1900 até 1940, muitas vezes a criança que não aprendia a ler, passava, né, por um processo ali, por uma investigação, a criança que não aprendia a ler era chamada de idiota. Isso está nos estudos, aí você lê essa palavra, né, idiota, imbecil, incapaz, era uma criança considerada dessa forma. Mas por quê? Porque muitas vezes o processo de alfabetização era o mesmo para todos, como eu falei. Se a criança não aprendia daquele jeito, ela era então idiota, imbecil, incapaz, inapta para a escola. Então ela era reprovada, desprezada da escola. Após aí conhecermos, né, os processos da língua escrita, a psicogênese da língua escrita e diversos outros estudos, a gente compreende que a criança, ela passa por estágios e ela aprende de diferentes formas. Tanto a Emília Ferreira como a Ana Teberoski, elas apresentam então hipóteses da língua escrita. Você sabia que a criança, ela formula na sua mente as hipóteses sobre o que é o mundo da escrita antes dela realmente entender o que é a escrita? E essas hipóteses, elas são aí principalmente 4. Eu até anotei que só para eu não perder o rebolado aqui, né? Pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Eu vou falar brevemente de cada uma delas. A pré-silábica. Sabe quando a criança começa a aprender a ler e escrever, que ela começa a aprender a ler e escrever? Não, quando ela pega o lápis pela primeira vez. O lápis ou a caneta ou lápis de couro, o que seja. E aí ela começa a fazer o quê? Desenhos. Escreve sol, aí a criança faz o desenho de um sol. Para ela, aquilo ali é a palavra sol. Escreve casa, aí ela faz uma casinha. Escreve você, como que você chama? Aí ela faz, às vezes, um desenho dela. Ou ela faz um risco. Ou ela faz, né, um rabisco. Esses símbolos, esses ícones, ou garatujas, né, como são chamadas aí, elas... Deixa eu ver se eu consigo tirar esse filtro. Parece que ele está atrasando. Pronto, esse aqui parece estar melhor. Estou bastante pálida, mas tudo bem. Então, como eu estava falando, então na fase pré-silábica, a gente tem aí então a fase
gráficos, né, que a criança desenha algo que ela acredita que está escrevendo, ou ela faz a garatuja, que são aqueles riscos, né, que ela faz ali, representando palavras, letras, frases, textos inteiros, do jeito que ela faz a sua hipótese, faz a sua imaginação. A próxima fase, né, é a fase silábica. Ela se divide com valor sonoro e sem valor sonoro. É quando a criança já compreende que a escrita são feitas por letras, mas essas letras não fazem muito sentido para ela. Então ela escreve, por exemplo, um R com um R para fazer uma palavra, ou então ela coloca o R com A para fazer palavras. Enfim, é a segunda hipótese. A terceira silábica alfabética, que é quando ela começa a compreender que as palavras são feitas de pedacinhos. E aí ela vai começando a juntar um B com A, e um B com E e um B com A para fazer a palavra beba. Né? E assim ela vai fazendo. E muitas vezes, nessa fase que é silábico-alfabética, a criança ela começa a escrever e ela coloca assim: se uma palavra, se um objeto é pequeno, poucas letras. Se o objeto é grande, muitas letras. Por exemplo, a palavra leão, muitas letras porque leão é grande. E a palavra formiga, isso aí é na fase silábica, né? E a palavra formiga, por ser formiga ser pequenininha, então ela coloca 2, 3 letras para simbolizar formiga. Vocês entenderam o tanto que isso é interessante a gente compreender? Porque a criança, ela é um ser pensante, gente. Ela é um ser que ela tem ideias, ela formula hipóteses, ela tem a capacidade de pensar. Às vezes a gente acha assim, a criança, isso aí não tem ideia não. Quem nunca ouviu falar isso? A criança não tem ideia não. Vai na ideia de criança? Criança tem ideia, gente. Criança pensa, criança formula hipóteses, né? E aí a gente vê aqui, por último, a fase alfabética, que é quando a criança realmente se apropriou aí das sílabas, das composições das palavras, e agora é só crescer no sentido de aprender ortografia e gramática, né, para compreensão mais apurada aí dos gêneros textuais, dos textos, da língua escrita como prática social. Aqui mais para cima tem algumas participações, deixa eu subir aqui para ler. A Grazi diz que tem uma aluna de 15 anos que tem muita dificuldade de conhecer algumas letras, como letra C, entre outros, mas sabe juntar CA, sabe o som de várias outras sílabas se juntar. São alunos de abrigo e por isso não tiveram contato com alguém que pudesse ensinar, pai ou mãe. Então, pessoal, acontece bastante, né, muitas vezes de jovens ou adolescentes aí terem problemas com relação à alfabetização e letramento quando não tiveram essa oportunidade na idade própria, ou seja, quando estavam ali no ensino fundamental, anos iniciais. E como que a gente pode trabalhar isso, pessoal? A alfabetização de criança é diferente de alfabetização de jovens e adultos. Por que é diferente? Porque a criança, você vai trabalhar com a linguagem da criança, né? Ela tem suas construções, ela tem seus pensamentos que devem ser respeitados, mas você vai trabalhar a linguagem lúdica, a linguagem da criança. Já o adolescente, o adulto, ele tem que ser respeitado no seu contexto social, histórico, ou seja, qual que é as vivências que ele já teve, e a partir dessas vivências você tentar trabalhar. Eu tô falando isso porque não dá para você, de repente, trabalhar essa cartilha que eu mostrei para vocês aqui, né, de alfabetização com interação do aluno, com um adulto, concorda? Porque de uma maneira ou de outra você vai estar incorrendo em desrespeito àquilo que ele já vivenciou. Então o mais legal é trazer o quê? Trazer gêneros textuais, trazer formas que tenham mais a ver com aquele atual contexto que a pessoa que está sendo alfabetizada está vivenciando. Então, por exemplo, um adulto, o que é que eu indico como gênero textual? Por que não trabalhar, de repente, um jornal? Por que não trabalhar, de repente, filmes que tenham a ver ali com a vivência do aluno? Através do filme pode-se provocar um debate, uma roda de conversa, e através dessa roda de conversa se construir novos textos, livros e uma infinidade de outras situações. Eu acredito que eu também já trabalhei com uma turma de adultos com base a partir de 60 anos, né? Alfabetização a partir de 60 anos. Nessa época eu tinha 17 anos de idade, tem um tempinho, né, atrás.
trabalhei com uma turma de alunos acima de 60 anos. E foi uma experiência incrível, incrível. Alunos extremamente respeitosos, com desejo, com vontade de aprender. Já os adolescentes é uma situação um pouco diferente, porque muitas vezes as situações lançaram para que eles sejam mais agressivos ou menos participativos, menos interessados. Então é legal trabalhar o quê? Por que não buscar gêneros textuais como memes? Porque os memes, né, se comunicam extremamente com os adolescentes. Eu tenho uma filha de 15 anos e a gente se comunica muito por WhatsApp por meio de memes, entendeu? Então, assim, faz parte do universo do aluno aí, dessa idade, dessa faixa etária, né? Então, tenta utilizar coisas que tenham relação com o atual momento do jovem. E também é interessante, se o jovem tem extrema dificuldade, como você falou aí, com relação a algumas letras, passar talvez por um profissional para ver se ele não tem, de repente, uma disgrafia, né, ou algum déficit de atenção, algum problema que mereça uma atenção especializada, ok? Então, pessoal, é isso, né? Eu acredito que a gente falou bastante aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí pra gente, para compreender um pouco mais sobre alfabetização e letramento. Que, na realidade, pessoas, tudo isso que eu falei aqui são voltados mais às práticas, né, em sala de aula, mas não tanto à metodologia. Por quê? A metodologia de alfabetização ela vai depender muito da escola onde você trabalha e vai depender muito dos seus alunos. Tem aluno que ele vai aprender mais por meio do método fônico, tem aluno que vai aprender mais pelo método da silabação. Então, isso depende muito da escola onde você for atuar e dos seus alunos. Porém, é interessante que você, educador, futuro educador, conheça todos os métodos, procure se aprofundar e conheça mais sobre as práticas de alfabetização e letramento, assim como a psicogênese da língua escrita, que é o quê? Compreender que a criança, ela constrói hipóteses sobre a escrita. Ou seja, a criança não é uma caixa vazia não, hein? A criança, ela tem mente pensante. A criança, ela olha, ela observa e ela é capaz de aprender, porém ela tem conhecimentos e experiências anteriores que precisam ser valorizadas. Então a gente não pode simplesmente despejar para a criança que B mais A é BA e pronto, acabou. Tá, mas por que eu preciso aprender isso? Como que é que isso vai me ajudar? Você acha que a criança não pensa sobre isso? Ela fica ali muitas vezes enfesada com aquilo. Por que eu preciso aprender isso? Por que eu preciso aprender? Que coisa chata. B com A faz BA, B com E faz B, A, E, I, O, U. Aquilo ali já vai ficando maçante. Então o interessante é que você insira a criança no mundo letrado. Você já viu aquelas salas de aula que, por exemplo, do primeiro ano, muito dificilmente uma criança vai ser alfabetizada no Brasil no primeiro ano. Sim, Zeneide, vai ficar gravada, tá? Então, muito dificilmente a criança vai ser alfabetizada no primeiro ano no Brasil. Mas então por que as salas de aula no primeiro ano são repletas de texto nas paredes? Tem calendário, tem poema, tá escrito seja bem-vindo, tem várias coisas. Por que isso? Pessoal, quanto mais a criança tiver acesso a estímulos visuais ao mundo letrado, mais ela vai ter fome, sede de aprender e ela vai se familiarizar com aquilo. Por que a gente tem que dar, é interessante dar livros, não só com gravuras, mas com frases, para a criança que ainda não sabe ler? Isso é essencial, você distribuir livros ali na sala de aula, né? Livros literários, onde tem gravuras, onde tem palavras. Tudo isso influencia para que a criança se adentre ao mundo letrado. Ela não vai sentir mais que aquilo ali é um peso, e sim que aquilo ali faz parte do dia a dia dela, faz parte da vida real. Quem é pai, quem é mãe, sabia que é interessante também você incentivar em casa? De repente a criança ler o rótulo do refrigerante, sabe? Filho, o que está escrito aqui nesse refrigerante? Ah, é Coca-Cola. Tá, mas você viu que é Coca-Cola por causa do rótulo, mas você tem certeza? Vamos acompanhar com a mamãe aqui, com o papai, com a titia, a vovó, enfim. E aí a criança vai lá descobrindo que a Coca-Cola realmente tem a letra C com a letra O, que faz CO, a letra C com a letra A, que faz K, e aí formou Coca. Isso é incentivo, né? Não é verdade?
Uma propaganda, filho, olha lá, que letra é aquela? Quais são as letras que tem esse nome aí? E aí a criança vai sendo estimulada. O estímulo é essencial para a criança na fase de alfabetização e letramento. Mas estímulo é diferente de você forçar a criança simplesmente a decorar, né? Você vai decorar. Não, você vai aprender, você vai se apropriar. Por isso que a gente costuma dizer assim, a criança se apropriou da língua escrita. Ela adquiriu a língua escrita, ou seja, ela internalizou. Do que a criança memorizou códigos, símbolos, letras e etc. A Nath diz, sempre faço isso com meus filhos de 8 e 6 anos. Isso mesmo. Então é interessante esse estímulo que o pai e a mãe dão em casa, os professores dão na escola, sabe? Sempre incentivando a criança a olhar e compreender por que é importante eu aprender a ler e escrever. O que isso vai mudar na minha vida? Sabe? A questão dos jogos digitais que eu falei é muito interessante. As crianças adoram jogos, pessoal. Busquem aí no Google Play, que eu tenho certeza que vocês vão achar. Eu sempre tinha uns aqui. Eu me lembro do Dom Lexia, que eu usava bastante. E do site Escola Games, que eu também usava bastante. Site Coquinhos também. Tem vários jogos. E aí lá você escolhe, todos jogos gratuitos. E aí lá você escolhe os jogos e coloca a criança, fala, vamos jogar? E aí fala o som das letras, a formação das palavras, tudo isso pelo celular. E aí a criança se diverte, brinca e aprende, tudo ao mesmo tempo. Então isso é interessante, isso é uma maneira de trabalhar, é um método de trabalhar a alfabetização. E você vai estar trabalhando alfabetização e letramento. Quando você trabalha jogos, por exemplo, você está inserindo a criança na cultura digital, não é verdade? Quando você trabalha aí mostrando a questão das propagandas e tal, você está mostrando também para a criança o contexto da leitura dentro do mundo onde a gente está inserido, que a gente pode fazer a leitura de rótulos, pode fazer a leitura de repente, tá na parada do ônibus, está vindo o ônibus, qual que é o nome daquele ônibus que está vindo, entendeu? Então são tantas formas de se incentivar uma criança a fazer a leitura, né, se apropriar aí da leitura, e tudo isso vai ser importante na construção aí desse processo de alfabetização e letramento. Pessoal, então como eu falei, vou mostrar aqui mais uma vez para quem não viu, tá? Essa aqui é a apostila que eu falei, que eu trabalho com alfabetização. Quando eu trabalhava, né, que atualmente eu não estou trabalhando com alfabetização. Para crianças, então essa apostila aqui, ela é uma apostila interativa. Como eu falei, quem quiser adquirir, me chama aí no direct ou no WhatsApp, que fica, o link fica na descrição, na bio, na bio aqui do Instagram, né? E eu trabalho justamente dessa forma. É uma apostila onde a criança aprende por meio de atividades interativas. Tá vendo? São textos, né? Gêneros textuais, mas que sempre estão envoltos aí, e de todas as letras do alfabeto, do A ao Z, e que sempre estão envoltos aí em algum tipo de atividade interativa. O PDF, ele vai, o PDF da apostila, né, que é esse para você encadernar, e vai o PDF das figuras para você recortar, colar e montar. Tudo isso aqui eu pintei com lápis de cor, que eu acho que ficou mais interessante, tá vendo? Ah, esse aqui é uma das coisas que eu amo. Olha, eu já despreguei aqui, ó. Isso aqui tem que pregar com bastante cuidado. Olha só que gracinha, gente. É uma sanfoninha das palavras, tá vendo? Então, isso aqui é para trabalhar a letra S de sanfona. Aí, isso aqui tudo eu prego. Aí, isso aqui tem os sininhos. Cada sininho tem uma palavrinha, tá vendo? SA de saci. Aí, a criança vê a sílaba, vê a imagem do saci e escreve a palavrinha saci. Depois, ela vai escrevendo as demais. Isso aqui tudo eu pintei à mão. Com lápis de cor, recortei e colei. Aí, quem quiser, depois me chama que eu ensino. Eu tenho um vídeo ensinando como que monta, né, a apostila e tudo certinho. Olha só a letra T de televisão, pessoal. Isso aqui é uma televisão, né? Aí aqui a gente tem o controle. O tatu subiu no telhado. Aí tem o tatuzinho em cima do telhado da televisão, tá vendo? E aí vem o textinho aqui no controle remoto da televisão.
Então, aqui, tudo puxando, né, para a letra T. E aí tem aqui de todas as letras, né? Tem aqui os tapetinhos coloridos, olha, por debaixo do tapete tem as palavras, né? Tapete, tesoura. Aqui. Gente, filmar com uma mão e usar a outra é difícil. Tubarão, olha aí que gracinha. Tá vendo? Isso aqui eu pintei com lápis de cor. Como eu falei, o PDF ele vai desse jeito para você pintar. Olha aqui que gracinha. Isso aqui são as camisas, ó. V de varal. Aí cada camisa no varal, ela vem com palavras que usa a letra V. Tá vendo? E aí eu coloquei 3 camisas, né? Montei aqui. Pode colocar até mais, se a pessoa quiser, porque dá espaço, tá vendo? Tudo isso aqui, pessoal, foi eu que colei e montei. E aí no vídeo eu ensino como que cola, como que faz. Essa apostila aqui foi eu que desenvolvi, como eu falei pra vocês, quando eu tava trabalhando com uma criança que tava com muita dificuldade, né? Olha a letra W de waffle. Aí vem aqui. Dentro tem mais palavras que usa a letra W, né? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ah, aqui, Y de Yakut. Olha aqui. Aí dentro. Gente, tá difícil eu usar uma mão. Aqui, consegui. A tampinha do Yakut sai, aí você tem palavras que começam com a letra Y. Então dá para trabalhar uma a uma, né? Até finalizar a letra Z aqui. Então ela é uma apostila bastante extensa aí. Muita coisa. Chuvinha da letra N, ó. Ninho. Nuvem. E assim vai. Então essa apostila aqui, né, como eu falei pra vocês, é que eu trabalho. Eu tenho a volume 1, na verdade eu tenho 2 volumes. Essa aqui é a volume 2. Eu tenho volume 1 e volume 2 dessas apostilas, né? Então se alguém se interessar, me chama aí. Ou pelo menos é uma ideia interessante para quem quer trabalhar com alfabetização e letramento. Aí além dessa aqui, eu tenho essa outra aqui, vou mostrar pra vocês, que ela é uma apostila de educação infantil. Essa aqui eu já preparei para crianças que eu dava aula aqui na minha casa. Crianças pequenas que durante a pandemia, os pais ficaram muito preocupados por não estar tendo nenhum tipo de acesso à escola. E aí eu abri uma turminha aqui em casa. E aí é uma apostila interessante, onde a criança aqui, ó, ela faz também as suas aqui a gente coloca, aqui ela faz o desenho, aqui eu coloco quais são as comidas, as coisas preferidas, quantos aninhos ela tem. E aí, a partir daqui, ela faz as suas inferências, né? Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é as partes do corpo da pessoa. Essa parte aqui, tudo isso aqui desmonta, gente. O negócio é porque eu tô com uma mão só. E aí, aqui, consegui. Tá vendo? Desmonta e monta. Tem uma coisa bem interessante nessa apostila aqui que eu gosto. Ai, olha isso aqui, gente. Eu sou apaixonada. O que é saudável e o que não é saudável, o que deve evitar. Aí ela vai colocando aqui embaixo, a gente coloca aqui embaixo, ó, tudo, né? E aí a criança fala, a gente conversa. Coca-Cola. A gente pode evitar ou a gente pode comer porque é saudável, tomar porque é saudável. É melhor evitar. O chocolate pode comer toda hora? É muito bom para a saúde? É melhor evitar ou é saudável? É melhor evitar, tem muito açúcar. A melancia é saudável ou é melhor evitar? Melancia é uma fruta muito boa, a gente pode comer, assim como a maçã. É saudável. Vocês viram que interessante? Aí aqui tem couve, tá vendo? Tudo isso aqui eu fiz, gente, recortei, pintei, né? Então, é uma apostila que eu também montei. Aqui é para ela cortar unhas. Usar a tesourinha para cortar a unha. Aqui, ó, para trabalhar a musiquinha, a Dona Aranha subiu pela parede. Você pode ir puxando aqui, ó. E aí a Dona Aranha sobe pela parede. Tudo isso por meio da apostila aqui que eu montei.
Então tem várias coisas. Aqui você pode trabalhar cores. Várias coisas legais aqui que eu montei nessa apostila, tá vendo? As formas, o círculo. Então isso aqui, pessoal, são ideias, né? São maneiras que você pode aí trabalhar com a criança, incentivando desde pequeno, né? Desde a educação infantil. Já dá para se incentivar aí a alfabetização, o letramento, a participação da criança, né? No mundo letrado, enfim. Tudo aquilo que você consegue mostrar para a criança que as letras, o mundo da escrita, vai ser relevante, vai ser importante. Tem um porquê, né, na vida dela. Vou mostrar por último aqui que eu achei o livro das profissões. Uma das partes mais legaisinhas que eu acho dessa apostila. Onde a gente mostra aqui para a criança por meio de desenhos. Olha a função do professor, policial. É um livro que tem várias, olha, carteiro, pintor. Essa então é a que eu trabalho com a criança da educação infantil. Tem muitas outras coisas. Tem aqueles 5 patinhos, né, que foram passear também. Tem você desmonta os patinhos e monta de novo. Enfim. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês essas apostilas, falar a respeito das potencialidades, o que vocês podem fazer, né, como vocês podem trabalhar a educação, a alfabetização e letramento com crianças aí. E deixar para vocês a relevância de você entender que as crianças não são iguais. Cada criança tem um pensamento, uma forma de aprender, uma cultura inserida numa determinada cultura. Então, cabe a nós, educadores, aumentarmos aí a bagagem cultural da criança. Jamais desvalorize uma maneira como a criança fala. Se de repente a criança fala uma determinada palavra errada, né, que você considera errada, não fique corrigindo ou destratando a criança por aquilo ali não, porque muitas vezes essa palavra faz parte das vivências e experiências dela. E a partir do momento em que ela conhecer outros contextos, ela não vai extinguir o que ela conheceu antes, mas ela vai ampliar o seu repertório cultural, tá bom? Então eu queria agradecer a todos vocês, queria pedir uma chuvinha de coraçãozinho, manda uma chuvinha de coraçãozinho aí pra gente, tá bom? Clica aí no coraçãozinho, gostei, se você gostou da live. Nos siga nas redes sociais, tá bom? Siga aqui no Instagram, no YouTube, no nosso Facebook, tá bom? Nos nossos grupos aí no Instagram, tá bom? E se ficou com dúvida ainda, quer saber alguma coisa, quer tirar uma dúvida a respeito da alfabetização e letramento, esse vídeo vai ficar gravado no nosso feed. Você pode escrever lá um comentário, algo que você queira perguntar, que à medida do possível eu vou estar respondendo a todos vocês, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela participação. Em breve teremos outras lives, outros momentos como esse, para discutir outros temas aí relacionados à educação. Tem uma ideia sobre o próximo vídeo, quer saber sobre algo especificamente? Coloca nos comentários desse vídeo aqui, que vai ficar lá no feed. Olha, faz um vídeo sobre tal assunto, que aí a gente vai desenvolver para falar para vocês, tá bom? Bom dia a todos. Quem entrou agora, pessoal, a gente está encerrando a live, mas ela vai ficar gravada. Já vou postar aqui no feed para quem quiser assistir. Indica aí para seus amigos, fala do canal Pedagogia Tira Dúvidas no YouTube e aqui nossa rede social no Instagram, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Excelente semana, vamos estudar juntos!